restaurante, Jerusa se orgulha do traje que confeccionou para Leonardo usar durante sua apresentação. Ao avistarem o tio, Lupe e Gabi ficam chocadas com a roupa extravagante que ele veste. Leonardo adverte Zé Maria para não desligar seu microfone como costuma fazer. Leonardo dedica sua primeira canção a Jerusa, declarando que ela é a mulher por quem perde o sono e desperta sua paixão. Enquanto ele canta, Sebastian dança com Lupita e João acompanha Gabi na pista. Úrsula também convida Memo para dançar, enquanto Amparo em uma mesa demonstra sua tristeza. Fausto leva Daniela e Isabela para aproveitarem uma noite animada em família, cheia de jogos e diversão. Fausto pergunta a Isabela se ela se sente feliz com eles. A menina responde afirmativamente, declarando seu amor pelos dois. Fausto promete que estarão sempre juntos e em seguida questiona Daniela, que beija a filha e confirma, dizendo que a ama de todo o coração. Memo informa Amparo que Macário está descansando em seu quarto para se recuperar da bebedeira. Amparo decide dormir com Zé Maria, afirmando que não quer cruzar com Macário. Úrsula comenta com Memo que ainda não conseguiram dar a notícia do bebê a Amparo. Aproveitando o momento, ela convida a dormir ao seu lado, dizendo que ela e o bebê precisam de carinho. Memo concorda, mas sugere que descansem para o trabalho do dia seguinte. Úrsula pergunta se Isabela ficará feliz ao saber que terá um irmãozinho, mas Memo responde que antes disso, Isabela precisa descobrir que ele é seu pai. Determinado, ele diz a Úrsula que revelará toda a verdade para Daniela no dia seguinte, e ela dissimulada apoia nessa decisão. Sebastian, Lupita, João e Gabi surpreendem Leonardo e Jerusa aos beijos. Logo depois, Sebastian, João e Jerusa se despedem e vão embora, enquanto Lupita e Gabi provocam Leonardo por causa de Jerusa. Na manhã seguinte, Fausto informa a Daniela que Isabela ficou feliz na escola com os colegas. Ele pergunta se o assistente dela já chegou e Daniela responde que ainda o está esperando. Fausto sugere que ela deixe essa questão sob sua responsabilidade, mas Daniela recusa, afirmando que Memo trabalha para ela. Nesse momento, Memo aparece dizendo que precisa tratar com Daniela de algo muito sério. Fausto intervém, dizendo que a conversa deve acontecer na presença dele, e Daniela reforça que Memo já ouviu o que seu marido disse. Memo começa a falar que precisa revelar algo importante. Daniela, no entanto, o interrompe, perguntando se ele veio confessar que é o pai de Isabela e que a enganou todo esse tempo. Memo, sem reação, pergunta como ela descobriu. Fausto, dissimulado, responde que ouviu ele conversando com sua irmã. Daniela exige que Memo olhe para ela e tenha coragem de admitir, afinal, ele é ou não o pai de Isabela. Memo confirma que sim, é o pai biológico da menina. Daniela, tomada pela raiva, dá um tapa nele e questiona como pode acreditar em algo assim. Memo entrega um exame de DNA que Daniela examina com atenção antes de encará-lo profundamente magoada. Enquanto isso, Amparo desperta Macário jogando um balde de água fria sobre ele. Macário, ainda tonto e com a cabeça latejando, pede que ela não grite, mas Amparo não se contém e o repreende pelo vexame do dia anterior. Ele tenta pedir desculpas, mas Amparo avisa que não tolera mais esse comportamento. Ela encerra tudo entre eles, dizendo que ele deve tomar banho, se vestir e sair de sua casa e de sua vida. Daniela relembra o dia em que perguntou a Memo o que ele escondia e ele afirmou que não tinha nada a esconder. Agora ela exige saber quando e como ele fez o exame de DNA. Memo explica que realizou o teste algumas semanas atrás, depois de pegar os fios de cabelo de Isabela que estavam presos em uma tiara para confirmar sua suspeita. Indignada, Daniela o questiona sobre como ele teve coragem de fazer algo desse tipo. Fausto, enraivecido, amassa o exame e afirma que aquilo não significa nada para ele. Daniela continua pressionando Memo, perguntando como ele descobriu que Isabela estava com eles. Memo conta que Olivia, a mãe biológica de Isabela, foi quem deu essa informação. Daniela, surpresa, questiona Fausto se o nome da mulher realmente era Olivia. Memo esclarece que Olivia foi sua namorada por um período e que ela faleceu recentemente. Antes de morrer, ela deixou uma carta com o endereço da casa, pedindo que ele encontrasse Isabela, pois se arrependeu de tê-la abandonado. Daniela responde que isso é inconcebível, lembrando que, segundo Fausto, a mãe de Isabela morreu durante o parto. Macário atravessa o restaurante carregando caixas com seus pertences e avisa Amparo que está partindo conforme ela desejava. Amparo o observa com tristeza. Enquanto isso, Fausto mente para Daniela, dizendo estar tão surpreso quanto ela com toda essa situação.
Ele afirma que, segundo o que haviam dito, aquela mulher teria morrido no parto e lembra que a própria Daniela ouviu a enfermeira confirmar isso ao entregar a menina. Memo tenta esclarecer que talvez jamais compreenda os verdadeiros motivos que levaram Olivia a dar a filha deles para adoção. No entanto, acredita que foi porque ela descobriu que estava com câncer e sabia que não teria forças para cuidar da bebê. Ainda assim, ele não entende por que Olivia não o procurou, já que ele tinha condições de criar Isabela. Fausto, com cinismo, sugere que talvez Olivia tivesse razões para desconfiar de Memo, questionando sua reputação como homem, insinuando que ela preferiu entregar Isabela a estranhos a confiar nele como pai biológico. Memo tenta se defender, afirmando que não é uma má pessoa, mas Daniela o acusa de ter entrado naquela casa sob falsas pretensões. Ela o classifica como um homem que planejou tudo desde o início, aceitando o trabalho de assistente apenas para ficar próximo de Isabela. Memo insiste que suas intenções nunca foram maliciosas, mas Fausto declara que não acredita em nada do que ele diz. Fausto chama de enganador e miserável, prometendo que a situação não ficará assim. Daniela, angustiada, presume que quando Isabela descobriu que não era a filha biológica deles, Memo viu nisso uma oportunidade para se aproximar. Memo, incomodado, afirma que eles falam como se ele quisesse levar a menina embora na carroceria do caminhão, o que não é verdade. Daniela exige que Memo explique suas intenções e diga o que realmente deseja. Enquanto isso, Macário, ao se despedir de Amparo, admite que não quer ir embora, mas ela reafirma que já conversaram sobre isso e que não há volta. Macário pergunta o que acontecerá com Zé Maria e Amparo garante que explicará tudo ao menino quando ele voltar da escola. Ele declara que a ama, mas Amparo firme pede que ele vá embora e Macário relutante parte. Do outro lado, Yolanda, amante de Macário, ordena que a filha limpe toda a casa enquanto ela se prepara para fazer depilação e esperar por ele. Grace, revoltada, comenta que talvez esse homem tenha finalmente se lembrado delas. Yolanda rebate, irritada, dizendo que por causa das atitudes de Grace, Macário passa semanas sem aparecer. De volta à mansão, Daniela insiste para que Memo seja claro sobre suas intenções. Memo pede que ela se acalme, mas Daniela responde que não pode, já que sua filha, a pessoa que mais ama, se relaciona com alguém que surgiu em suas vidas, possivelmente com más intenções. Memo afirma que sua intenção era esclarecer tudo, mas eles o confrontaram antes que pudesse falar. Fausto aproveita para chamá-lo de covarde e mentiroso, dizendo que agora entende porque um caminhoneiro aceitaria trabalhar como jardineiro. Daniela afirma que se Memo ao menos tivesse tido a coragem de se apresentar desde o início e revelado a verdade, tudo seria diferente. Memo tenta justificar, dizendo que não foi fácil para ele lidar com a descoberta de ser pai e encontrar o momento certo para contar. Daniela questiona se ele acha que foi fácil para ela descobrir isso por intermédio de outra pessoa, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Fausto, curioso, pergunta o que aconteceu, mas Memo apenas encara Daniela sem responder. Enquanto isso, Amparo chora no ombro do pai e confessa que não sabe se fez a coisa certa ao mandar Macário embora. De volta à conversa, Memo mente para Fausto, dizendo que Daniela se referia ao modo como ele conseguiu criar um bom vínculo com Isabela. Ele insiste que há muito tempo queria revelar a verdade e lembra que no dia em que Isabela caiu na piscina, esteve prestes a fazê-lo. Ele recorda que chegou a dizer a Daniela que tinha algo muito importante para contar. Daniela, com firmeza, diz que ele deveria ter contado naquela ocasião, pois assim nada disso estaria acontecendo. Memo explica que Isabela estava em uma situação muito grave naquele momento e que não era o momento certo para causar mais transtornos. Ele enfatiza que, antes de tudo, queria garantir a recuperação da menina. Fausto, com sarcasmo, comenta que essa história soa muito conveniente. Memo continua, dizendo que quando soube que Daniela levaria Isabela ao médico para obter alta e voltar às aulas, decidiu que era o momento certo de revelar a verdade. Fausto, no entanto, declara que não acredita em nenhuma palavra. Memo jura estar dizendo a verdade, mas Fausto grita, exigindo que ele pare de tratar sua esposa como se fosse uma amiga. Ele ainda aconselha Daniela a não acreditar em nada do que Memo diz, alegando que tudo não passa de mentiras. Daniela, por sua vez, insiste em saber quais são as reais intenções de Memo, deixando claro que não permitirá que ele tire sua filha dela. Memo garante que a última coisa que deseja é separar Isabela deles. Daniela, com indignação, pergunta se para ele foi tão fácil zombar dela. Ela admite que se sente profundamente traída e afirma que está se controlando ao máximo para não dizer tudo o que Memo merece ouvir.
Ela também deixa claro que não é tão ingênua quanto ele pensa e avisa que é capaz de qualquer coisa para proteger sua filha. Fausto reforça a declaração de Daniela. Memo assegura que seu único desejo é que em algum momento Isabela descubra que ele é seu pai biológico e compreenda toda a história por trás disso, apenas isso. Fausto responde categoricamente que isso jamais acontecerá, pois Isabela é filha deles e ele não permitirá que ela seja envolvida em algo que considera uma farsa. Memo insiste que não se trata de engano e aponta para o documento como evidência. Fausto, porém, argumenta que nos dias de hoje qualquer um pode falsificar um documento como aquele. Ele acusa Memo de ter planejado tudo cuidadosamente para não deixar rastros, mas reforça que não confia em alguém que mentiu desde o momento em que entrou em sua casa. Daniela concorda com a posição de Fausto, acreditando que ele está certo. Diante disso, Memo propõe realizar um novo exame em um laboratório de confiança escolhido por eles, a fim de comprovar a verdade. Contudo, Daniela recusa a ideia, explicando que não deseja submeter Isabela a esse tipo de situação. Fausto, impaciente, exige que Memo saia imediatamente, ameaçando chamar a polícia caso ele não obedeça. Enquanto isso, Amparo aos prantos confessa que essa é a primeira vez que se separa de Macário. Humberto tenta confortá-la, dizendo que sempre há uma primeira vez para tudo. Amparo admite temer que Zé Maria ou suas filhas a critiquem por ter mandado o pai embora. Humberto a tranquiliza, garantindo que seu neto já tem maturidade para discernir o que é certo e entender a decisão. Ele acrescenta que Gabi e Lupita são meninas sensatas e sem dúvida estarão ao lado dela. Humberto afirma que frequentemente as crianças entendem muito mais do que os adultos imaginam. Ele ressalta que às vezes dar um tempo em um relacionamento é a decisão mais sensata. Mudando o tom, Humberto revela que tem uma boa notícia que certamente alegrará a todos. No entanto, ele pede a Amparo que mantenha isso em sigilo e revela que já não será avô só dos filhos dela. Empolgada, Amparo pergunta se ele já sabe que Isabela é filha de Memo. Surpreso, Humberto exige que ela esclareça o que disse e Amparo percebe que cometeu um deslize. De volta à discussão, Memo reitera que não está ali para causar sofrimento nem para tirar Isabela deles. Ele explica que seu único desejo é que no futuro ela conheça a verdade e possa se aproximar dele. Daniela, revoltada, questiona como Memo ainda tem coragem de falar em verdade, sendo alguém que mentiu desde o início. Fausto ordena a Memo que mantenha a distância de Isabela, afirmando que nunca permitirá qualquer aproximação. Memo, visivelmente abalado, pede desculpas pela confusão e assegura que não é uma pessoa inclinada à mentira. Ele explica que adiou a conversa por tanto tempo porque as circunstâncias o levaram a isso. Fausto, no entanto, declara que não acredita em nenhuma palavra do que Memo diz. Memo admite que compreender a situação é complicado, pois até para ele foi difícil aceitar a verdade, mas enfatiza que não poderia simplesmente ignorar tudo. Fausto destaca que a adoção de Isabela é completamente legítima e que ninguém conseguirá mudar isso. Ele exige que Memo deixe imediatamente aquela casa antes que algo mais grave aconteça. Mesmo assim, Memo concorda em sair, mas reforça que só deseja que Isabela saiba a verdade sobre suas origens e que ele possa estar presente em sua vida sempre que for permitido. Daniela afirma que isso só será decidido por ela e Fausto e ordena que Memo vá embora. Após a saída de Memo, Fausto abraça Daniela com um sorriso irônico. Memo, profundamente abalado, se dirige até a casinha de bonecas de Isabela. Lá, chorando, se pergunta se um dia voltará a ver sua filha. Enquanto isso, Karen encontra Eugênio analisando fotografias de Amparo e comenta que nunca o viu interessado em criar um livro. Eugênio explica que além de ter os contatos necessários, Amparo possui algo especial, um talento único na cozinha e ele sente que isso merece ser compartilhado com o mundo. Karen pergunta se é por isso que ele está ajudando Amparo a editar o livro. Eugênio confirma e acrescenta que gosta de apoiar pessoas trabalhadoras que lutam para superar os desafios como Amparo. Curiosa, Karen questiona se Eugênio sente algo por Amparo. Eugênio admite que ela é uma mulher encantadora e atraente, mas enfatiza que é casada. Karen, provocativa, insiste se Amparo fosse solteira, ele se envolveria com ela? Sorrindo, Eugênio pergunta se Karen está com ciúmes. Ela ignora a provocação e insiste na questão. Eugênio confessa que não sabe e prefere não imaginar cenários que não existem, afirmando que nunca destruiria um casamento. Karen comenta que acredita que no amor e na guerra tudo é permitido. Eugênio, por sua vez, assegura que essa mentalidade só causa sofrimento tanto para quem age assim quanto para os outros envolvidos.
Ele elogia Amparo, destacando que é uma mulher íntegra, com valores sólidos e dedicada à família. Karen observa que Eugênio parece admirar Amparo e ele admite que realmente a admira. No entanto, Karen alerta que as mulheres são muito astutas e que as da classe de Amparo podem ser ainda mais perigosas. Ela sugere que Amparo, após conseguir o livro, talvez deseje algo mais. Eugênio, contudo, descarta a ideia, garantindo que Karen está equivocada. Karen afirma que ama muito o pai e o aconselha a ser cauteloso. Ela relembra a oferta generosa que Fausto fez pelos terrenos e agora aquela gente sabe que eles possuem muito dinheiro. Karen recomenda que Eugênio não permita que ninguém, nem mesmo Amparo, o engane. Apesar disso, Eugênio não dá importância às palavras de Karen e continua admirando as fotografias de Amparo.